Uma boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Se sim, só digitar da joinha. Já para saber. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmão Silas, vou precisar hoje compartilhar a tela. O irmão pode me dar permissão? Pronto, meu irmão, já está com a autorização aí, automática. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Compartilhar aqui. Os irmãos estão vendo bem? Amém. Louvado seja Deus. Hoje, nossa reflexão da palavra de Deus de hoje é sobre as 2,5 tribos, o que é metade da tribo de Menassê, ficaram do lado leste do Jordão, ficaram do lado oposto do Jordão. Decidiram morar do lado, digamos, que não estava nos planos originais de Deus. Amém? Hoje vamos entrar nessa história que aparentemente parece ser uma questão isolada, mas elas têm consequências até os dias de hoje na Terra Santa, né? E tem acontecimentos importantes também nos dias do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ler aqui de carreirinha o capítulo 32 de Números e em seguida uma parte do capítulo 22 de Josué. Amém? Vamos aqui começar a leitura. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazar, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Viram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote de Dom, e Jazer, Enirá, Risbom, e Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? E assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cádiz, Barneia, a ver esta terra. E chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: eis que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. É certo Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel,
e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós vos levantastes em lugar de vossos pais, geração de homens pecadores, para ainda aumentar o furor do Senhor contra Israel. Se vos desviardes de após eles, tornará deixá-los no deserto e destruireis todo este povo. Então, chegando-se a ele, disseram: edificamos currais para o nosso gado aqui e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos à frente dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e nossas crianças ficarão nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos às nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizeres, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós passar armado o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja sujeita perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vossas cidades para as vossas crianças, e currais para vossas ovelhas, cumpri o que saiu de vossa boca. Então os filhos de Gade, os filhos de Ruben, falaram a Moisés, dizendo: teus servos farão como o meu Senhor ordena. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais estarão ali, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, a peleja, como o meu Senhor diz. Então Moisés deu ordem acerca deles, e Eleazar sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias da tribo dos filhos de Israel. E disse Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armados para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver sujeita diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade em possessão. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos possessão das nossas heranças aquém do Jordão. Assim, deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e meia tribo de Manassés, filho de Josué, o reino de Sion, reino dos amorreus, reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra em seu redor. E os filhos de Gade, os filhos de Gade edificaram de Dom, Atarote e Aroê. Aqui são as cidades que eles edificaram. E os filhos de Ruben edificaram Esbom e Nobe Baal. E os filhos de
Maquias, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram, e aquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade, Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, tornou suas aldeias e chamou-as de Ravote Jair. E foi Nobá e tomou Quenate com as suas aldeias e a chamou de Nobá, segundo seu próprio nome. Amém, meus irmãos? Agora não vou fazer uma leitura versículo a versículo, mas vamos, de forma resumida, esclarecer o assunto desse capítulo, que ele é muito importante para entender o desenrolar das consequências dessas escolhas. As tribos de Ruben, quer dizer, né, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés, gostaram das terras ali do lado leste do Jordão, antes deles atravessarem o Jordão futuramente com Josué e conquistarem a terra de Israel. O que eles pediram? Nós queremos ficar desse lado mesmo, nessas terras aqui do lado leste do Jordão, do outro lado da terra prometida. Nós queremos ficar com essas terras. Então, Moisés, ouvindo aquilo, se preocupou e lembrou da desobediência dos pais daquela tribo, né? Dos pais das 12 tribos, que não creram que conquistariam a terra prometida, né? Naquele episódio das uvas, né? Em que eles falam que preferem morrer no deserto do que lutar com aqueles gigantes na terra prometida e conquistá-la, sendo que apenas Caleb e Josué e eu esqueci o nome do terceiro. Caleb e Josué. Eu esqueci o nome do terceiro. Que decidiram, que creram, né? Que conquistariam sim a terra prometida. E por causa dessa desobediência, as 12 tribos ficaram vagueando no deserto durante 40 anos. Mas só que a proposta dessas 2 tribos e meia tribo de Manassés, tribo de Ruben e tribo de Gad, é diferente. Não, nós queremos essa terra aqui do outro lado do Jordão, mas nós vamos atravessar com vocês do outro lado e conquistar a terra prometida para os nossos irmãos, para as outras 9 tribos e meia, né? Nós vamos ajudar, nós vamos atravessar o Jordão com vocês, vamos lutar do lado de vocês, vamos conquistar as terras prometidas por Deus para Abraão, Isaque e Jacó, hoje através de Moisés, mas depois que ajudarmos a conquistar toda a terra, nós queremos voltar para este outro lado do Jordão e ficar com essas terras que elas são boas para o nosso gado. Né? Eles viam que a terra era bem plana, com muito pasto, grande. Ela, aos olhos, aparentava ser muito boa e era muito boa para o gado. Então Moisés ouviu, tudo bem, se vocês cruzarem. Então Moisés chamou todas as tribos e fez com que eles fizessem aquele voto perante as 12 tribos. Vocês prometem que vocês vão cruzar o Rio Jordão com as outras tribos e conquistar a terra. Se vocês forem, ficarão com essas terras aqui do lado leste. Mas se não forem, vocês ficarão do outro lado. E eles deram a palavra. Sim, faremos como o Senhor definiu. Nós vamos atravessar com vocês, vamos conquistar a terra, mas depois que conquistada as terras de cada uma das tribos, nós desejamos voltar para este outro lado do Jordão
e ficar com essas terras que é bom para o nosso gado. Esse é o capítulo 32 de Números. Os irmãos entenderam do que se trata esse capítulo? Se sim, digita 1, se não, digita 2. Amém? Decidiram ir atravessar o Jordão. Gostaria até aqui de mostrar um mapa. O mapa das 12 tribos. Vai ficar mais interessante. Mapa das 12 tribos de Israel. Só um momento. Aqui, vou colocar aqui na aba que está a Bíblia. Vai ficar mais claro. Compartilhar e compartilhar essa. Os irmãos estão vendo na tela? Amém. Glória a Deus. O que eu fiz aqui? Eu dei um super zoom aqui. Aqui. Vejam. Estão vendo o meu mouse, né? A mãozinha aqui. Estão vendo? Essa linha azul aqui é o Rio Jordão. Todo esse lado aqui à esquerda é a Terra Prometida. Estão vendo? É a Terra Prometida. Amém? Essa é a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó e para as 12 tribos. Mas essas 2,5 tribos, veja que Manassés, uma parte ficou na terra prometida, outra parte ficou do outro lado do Jordão, do leste. Amém? Ficou do outro lado. Então vejam que o acordo terminou assim. Foi conquistada as terras para as 12 tribos, né? Não de forma perfeita. Amém? E eles ficaram com essas terras do outro lado do Jordão. Estão vendo? Está aqui uma parte para Manassés, a parte para a tribo de Gade e a parte para a tribo de Ruben. Amém? Esse é o resultado desse acordo. Ficaram, por isso que esse mapa eu achava estranho ter de repente vazado aqui para o lado, né? Essas tribos aqui fora do território que Deus entregou para eles. Eu não entendia isso. Vejo que ficou vazado aqui para o outro lado, né? Isso é resultado do acordo e desse pedido dessas 2,5 tribos. Amém? Deu para entender legal agora, geograficamente, visualizando o final desse acordo? Amém, louvado seja Deus. Então tá aqui, eles ficaram, né, com essas terras aqui do lado oposto de Israel, do Rio Jordão. Amém? Então vamos voltar aqui para as Escrituras. Amém? Vamos para o livro de Josué, capítulo 22. 7 anos depois dessa promessa. Amém? Aí fica a dúvida, eles cumpriram com a promessa ou não? O que os irmãos acham? Eles cumpriram? Quem acha que sim, digita 1. Quem não acha, digita 2. Eles cumpriram?
Até agora a maioria diz que cumpriram. Amém? Vamos à leitura do capítulo 22. Então Josué convocou os Rubenitas, isso já 7 anos depois, já no comando de Josué. O acordo foi feito na época do comando de Moisés. Já se passaram mais de 7 anos. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou e obedeceram a mim em tudo que lhes ordenei. Durante todo esse tempo até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram fielmente a ordem que o Senhor seu Deus. Agora que o Senhor deu descanso aos seus irmãos, como prometeu, voltem para as suas terras, que Moisés, servo do Senhor, lhe deu do outro lado do Jordão. Que Moisés deu do lado do Jordão. Mas tenham muito cuidado em obedecer aos mandamentos, a lei de Moisés que lhes deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam-no de todo o coração e alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram para a sua terra. Moisés havia dado terras e meia de Manassés em Bazã, e Josué deu terras a outra metade a oeste do Jordão, quando Josué despediu também, os abençoou, dizendo: voltem com grandes riquezas, com muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e roupas. Repartam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Então os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés partiram de Siló, da terra de Canaã, para Gileade, sua própria terra, que haviam recebido por ordem do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram às regiões próximas do Jordão, a Canaã, e os homens construíram ali um altar de aparência impressionante, os israelitas ouviram os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira de Canaã, perto do Jordão. Ao ouvir isso, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, aos Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés. Com eles foram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, cada um chefe de família. Eles foram a Gileade e disseram: por que vocês cometeram essa infidelidade contra o Senhor? Construíram o altar e se rebelaram contra ele? Não basta a impureza de Peor, do qual ainda não estamos purificados, e por causa da qual houve pragas entre nós? E agora vocês se afastam do Senhor? Se hoje se rebelam, amanhã ele se voltará contra toda a comunidade de Israel. Se acham que sua terra é impura, venham para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo, e habitem entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar. Lembrem-se de Acã, que foi infiel com as coisas sagradas, e por isso houve ira sobre Israel. Ele não foi o único a morrer por causa do pecado. Então os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés responderam: o Senhor, o poderoso, sabe que Israel saiba também, se foi por rebeldia, que o Senhor não nos poupe. Construímos esse altar não para sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês, e entre nós, descendentes, que também servimos ao Senhor.
Temíamos que no futuro seus filhos dissessem aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Por isso construímos esse altar como testemunho, para que não digam isso. Não é para holocaustos e ofertas, mas um sinal entre nós. Se algum dia disserem isso, nós, descendentes, nossos descendentes poderão mostrar que também adoram ao Senhor. Faríamos isso para apressar, para preservar a unidade do povo diante do Senhor. Que este altar seja um testemunho entre nós e vocês, e entre nossos filhos para sempre. Então, meus irmãos, eles cumpriram a sua palavra, né? Guerrearam com as 12 tribos, com as outras tribos restantes, conquistaram. O áudio da irmã Raquel está aberto. Amém, obrigado. Então, eles cumpriram, né, o acordo que fizeram com Moisés, cumpriram nos dias da liderança de Josué, né, foram abençoados, né, através de Josué, voltaram para sua terra e em sua terra construíram hoje é chamado também de estela, né, uma pedra de testemunho, semelhante que também fez Jacó, né, antes de chegar nas terras do seu tio, uma pedra de testemunho, era um costume da época. E eles também fizeram ali, construíram um monte de pedra, né, para marcar ali, como se fosse um lembrete de que eles, apesar de estarem do outro lado do Jordão, também são da nação, parte da nação de Israel. Amém, meus irmãos? Da mesma forma que Josué fez quando atravessou com o povo o Rio Jordão, naquele episódio em que o Rio Jordão ele é aberto, né? Assim como aconteceu nos dias de Moisés, abriu o Mar Vermelho, foi aberto ali o Rio Jordão, e do outro lado, depois que atravessaram, né, Josué fez ali um altar de pedra como memorial daquele momento. E os gaditas, os rubenitas e metade da tribo de Manassés fizeram o mesmo do outro lado. E assim se resolveu essa questão, esse mal-entendido entre eles. Amém, meus irmãos? Aí eles perguntam: tudo isso foi de acordo, embora tenha acabado tudo bem, foi de acordo com a vontade de Deus? Foi algo que saiu bem aos olhos de Deus? Hein, meus irmãos? Amém, irmão Michael. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus que nos abre entendimento. Meus amados irmãos, existem escolhas. Existem escolhas que aos nossos olhos, naquele momento, parecem ser boas, mas o final trazem consequências severas. Nós não devemos nos intrometer, opinar nos planos de Deus. O que eles fizeram foi uma modificação nos planos, como já tinha acontecido nos dias de Abraão, quando viram que o filho não chegava, que o filho não nascia, né, que o filho prometido não aparecia e o tempo estava passando, e eles ficando mais velhos, o que decidiram? O que eles decidiram? Sara decidiu dar um filho a Moisés, a Abraão, seu marido, através da sua concubina, né, Agar. E vejam no que deu, o problemão que deu
que repercute até hoje, né, na Terra Santa. Tentaram ajudar a Deus. Essa escolha também deles, por causa do pasto, né, aos nossos olhos limitados, acerca dos nossos dias e não conhecendo o longo prazo, né, acabamos tomando decisão levando em consideração o que tem à vista, não é? Eu acho interessante nesse episódio que não vemos Deus agindo, demonstrando insatisfação, não vemos Deus aqui alertando sobre essa escolha. Nós vemos um certo silêncio de Deus. E isso, irmãos, é muito perigoso. Acho mais perigoso do que provocar a ira. Deus não concordou com a decisão de Sara, visivelmente, mas as consequências trazem exatamente qual a opinião de Deus sobre aquela decisão. Vemos a situação de Jacó enganando o pai para conseguir a primogenitura, né? Se precipitaram também, não esperaram no Senhor e vejam as consequências na vida de Jacó por causa dessa escolha. No decorrer da palavra de Deus, vemos histórias em que o homem tenta, como diz o nosso irmão Sila, tentar ajudar a Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda, da nossa opinião. E não é dessa forma. Amém? Vou parar de compartilhar aqui a tela. Vamos aqui entrar rapidamente nas consequências no longo prazo, que só o nosso Deus consegue ver, consegue lidar. Muitas vezes não conseguimos lidar com decisões no curto prazo, quanto mais no longo prazo. Por isso que devemos entregar a Deus, na presença dele, todos os nossos planos, todos. Profissional, espiritual, familiar, pessoal. Amém? Sim, ele capacitou o nosso Senhor Jesus. Eu vou trazer aqui, irmão, de forma resumida. Isso não é nem metade do material sobre esse assunto. São muitas consequências proféticas, amém? Geográficas, geopolíticas, que isso causou e causa sobre Israel até hoje. Vamos ver aqui as consequências. Deixa eu ver aqui. O preço do isolamento e da exposição. Isolamento espiritual e cultural. Com o passar dos séculos, a barreira física do Rio Jordão enfraqueceu os laços com o centro de adoração em Jerusalém. As tribos do leste assimilaram mais facilmente os costumes pagãos dos povos vizinhos. Olha aí a primeira consequência. Sem barreiras naturais no Oriente, seus territórios viraram o para-choque de Israel. Eles sofreram invasões constantes de moabitas, amonitas e assírios. Toda vez que Israel entrava em tempos de guerra, toda vez que Israel era atacado, adivinhem quem era a primeira linha de frente contra essas invasões? Justamente as 2,5 tribos no leste de Israel, de onde vem a maioria ou todos os inimigos de Israel atacam naquela direção. O Rio Jordão
funciona como uma barreira natural de defesa para a nação de Israel. Não só as montanhas, os montes, as montanhas da Judéia, as montanhas, o deserto ao sul, que divide Israel do Egito, né? o vale, né? As montanhas de Golã ao norte, que fazem ali uma barreira natural para o lado do Líbano e a Síria, né? E, de repente, essas duas tribos e meia decidem ficar do lado exposto da Terra Santa, decidem ficar expostos. Então, toda vez que eram atacados por amonitas, por moabitas, por assírios, adivinhe qual eram as tribos, as primeiras a sofrer com, com exílio, com ataques, com pragas, justamente essas duas tribos e meia. Vejam as consequências disso. Em 740 a.C., tá? Que é o acontecimento de 1 Crônicas 5, por estarem na rota de invasão e espiritualmente distantes, Ruben-Gade e meia tribo de Manassés foram as primeiras de todo Israel a serem levados cativos para o Império Assírio, sumindo do mapa político da nação muitos anos antes das outras tribos. Então, naqueles dias de crônicas, com a invasão, né, com a invasão aqui dos assírios, essas duas tribos e meia foram para o cativeiro assírio 10 anos antes das outras tribos do norte. Vejam as consequências. Eles já estavam enfraquecidos por estarem do outro lado do Jordão. Toda vez que eles tinham que ir para, imagina, milhares de pessoas tendo que atravessar o Rio Jordão. Senhoras, crianças, né? Vejam a logística de atravessar todo um povo para ir para Jerusalém participar das festas daquela aliança. Todo ano. Então, a cada ano, eles iam desanimando, porque era muito trabalhoso. Começava um dia, boa parte já molhados por terem atravessado, e no final do dia atravessar de novo e voltar para casa à noite molhado. A maior parte não eram todos que tinham condições de ter uma embarcação para atravessar. Então, a cada ano, essa barreira natural do Rio Jordão, as pessoas, mas por que não fizeram uma ponte? O Rio Jordão de hoje não é nem metade da largura que um dia ele já teve. Ele era muito mais largo do que hoje. Hoje ele é só um riacho, um riozinho, que é um pouco mais largo em algumas partes, mas antigamente, naqueles dias, ele era muito mais largo, muito mais largo. Então, com o tempo, o Rio Jordão foi vencendo eles. Eles foram se afastando, e até de decisões políticas, decisões militares, eles faltavam, não compareciam e até avisavam que eles não tinham parte com aquela situação e não compareciam. Tudo porque um dia acharam que aquele lugar era bom para ficar por causa do pasto, né? E as consequências foram severas. Amém? Os irmãos estão entendendo bem até aqui? Amém? Vou botar aqui de novo na tela o mapa. Então, meus amados, toda vez, toda vez que eram atacados
aqui desse lado, tanto ao norte quanto ao leste, é o lado por onde os inimigos atacam. E até naquele dia, naquele grande dia da grande batalha do Vale de Megido, os reis do Oriente vão atravessar por aqui, por este lado, e aqui ao norte. E eles decidiram ficar justamente no caminho. Deus sabe o que é melhor para nós. O homem tenta teimar em acreditar que ele sabe o que é melhor para ele, mas não, Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes nós nos machucamos, nós nos prejudicamos por querer antecipar, né, o agir de Deus nas nossas vidas, querer apressar a Deus, dar um jeitinho enquanto Deus não responde, né? A gente vê ali nos dias de Abraão que Ló escolheu por vista e não por sabedoria o lado de pastos verdes e deixou Abraão do lado do deserto. E o que aconteceu com Ló por decidir ficar e escolher por vista e não consultar a Deus como fez Abraão? O que aconteceu com Ló? Ló perdeu tudo. E essa meia tribo de Manassés, de Gade e de Ruben fizeram a mesma coisa, escolheram este lado leste, que era mais plano e com mais pasto que o outro lado, por causa do seu gado. Hein? Estou lendo aqui o comentário do irmão Michel. Com certeza, o silêncio de Deus muitas vezes é para trabalhar a nossa fé, os frutos do Espírito. Está trabalhando também em nossa vida. Né? O ímpio, por viver em pecados e ainda não vê as consequências desse pecado, também acredita que Deus está de acordo com a vida dele, que ele tem uma relação com Deus. Ainda mais se ele recebeu uma cura milagrosa. Aí que ele acredita que ele está vivendo uma aliança com Deus, mas na verdade ele está vivendo os dias de misericórdia de Deus na vida dele. E uma hora essa misericórdia. Amém? Então, esse lado aqui era o primeiro a ser atacado pelos inimigos da nação de Israel, os primeiros a se desviarem da aliança, os primeiros a serem levados para o cativeiro. E eram muitas vezes atacados aqui, ó, pelos moabitas, pelos amonitas e pelo lado aqui do norte, pelos assírios, que hoje é o Líbano. Olha a situação que eles se colocaram. Assim como Ló decidiu morar perto da porta dos inimigos, essas duas tribos inês fizeram a mesma coisa. Então, quando nós damos pitaco nos planos de Deus na nossa vida, a gente acaba indo, se aproximando e também, assim como eles fizeram, a gente passa a morar nas portas dos nossos inimigos. A gente se aproxima do adversário e se afasta de Deus. Assim como essa tribo fez, assim como Ló fez. Amém, meus irmãos? E as consequências não acabam só aqui, meus irmãos. Chegam nos dias do nosso Senhor Jesus. Existem profecias ligadas a essa terra. Profetas falaram dessa terra. Os livros dos profetas posteriores afirmam de forma dolorosa o preço da Transjordânia,
pagou por sua localização geográfica e suas escolhas espirituais. As regiões de Gileade e Bazã tornaram-se palco de extrema violência e símbolos de julgamento. Profecia 1 de Amós, a crueldade síria em Gileade. Vamos ler aqui, Amós 1:3. Por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Tem mais outra aqui que eu vou ler muito rápido, porque o tempo é pouco. Jeremias 8:22. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias usa a fama medicinal da região de Gade para mostrar que a ferida espiritual de Israel era tão profunda que nem o famoso médico local podia curar. Em Amós 4:1, o profeta compara as mulheres ricas e opressoras de Samaria às vacas de Bazã, que viviam bem nutridas, mas esmagavam os necessitados. Em Ezequiel 27:6 e Isaías 2:13, usam os carvalhos de Bazã como metáfora para homens orgulhosos e impérios soberbos que Deus iria derrubar. Amém, meus irmãos? Agora vamos para os dias do nosso Senhor Jesus, o endemoniado de Gadara. Vejam onde morava o endemoniado de Gadara, aqui nas terras de Rubens. O famoso episódio do endemoniado gadareno na região das Decápolis estão diretamente conectadas às terras que analisamos. Toda essa área da Transjordânia se transformou profundamente ao longo dos séculos e a história dos evangelhos reflete perfeitamente as consequências a longo prazo que acabamos de discutir. A região de Gadara e a meia tribo de Manassés. O milagre operado por Jesus aconteceu na terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, dependendo do manuscrito bíblico. A conexão geográfica. Gadara física, localizada a sudeste do Mar da Galileia, esta região pertencia originalmente à herança da meia tribo de Manassés. O detalhe dos porcos. O relato bíblico menciona que os demônios foram expulsos para uma imensa manada de cerca de 2.000 porcos. Como os porcos são animais impuros para as leis de Deus, a presença deles ali comprova como a região havia se tornado totalmente paganizada e distante das tradições de Israel ao longo do século. Amém? Para resumir aqui, após o período dos profetas e do exílio assírio, a região da Transjordânia foi colonizada por gregos e romanos. Eles fundaram as cidades imponentes focadas no comércio, teatro, templos pagãos e cultura helênica. Quais cidades faziam parte? Cidades como Gadara, Gerasa, Filadélfia, atual Amã. Damasco fazia parte dessa liga, ou seja, as capitais dos grandes centros da Decápole foram erguidas exatamente sobre o antigo território de Ruben, Gade e Manassés. Amém?
E para finalizar, aquele homem liberto, o gadareno, tornou-se o primeiro missionário aos gentios naquela região, reabrindo as portas da fé justamente na terra que as tribos de Ruben, Gad e Manassés haviam escolhido tantos séculos antes. Então, olha só, meus amados. A terra que um dia foi perdida por causa da desobediência, através do nosso Senhor Jesus, espiritualmente ela foi resgatada naquele dia. Então Deus tem sempre um plano para nos resgatar das consequências dos nossos planos do coração. Deus sempre está apto para nos resgatar das prisões que nós criamos para nós mesmos através das nossas próprias decisões, quando não consultamos a Deus. Não importa a aparência de boa ideia, de boa intenção e a aparência das coisas. Devemos sempre consultar a Deus e esperar nele o momento certo para todas as coisas. E nunca irmos além do espaço que Deus nos determinou. Comparando a terra de Israel com a palavra de Deus, Manassés e Gad e Ruben, aliás, metade da tribo de Manassés, a tribo de Gad, a tribo de Ruben, resolveram viver fora das palavras de Deus. As palavras de Deus, os planos de Deus, era do Rio Jordão para o lado oeste e não leste. Assim nós hoje devemos viver dentro da palavra de Deus e não ter planos além da palavra de Deus. Nessa história, a desobediência aconteceu além do Jordão. E hoje, não devemos ir além do que está na palavra de Deus. Nunca deixar que a sutileza da nossa carne e do adversário distorça o que Deus quer para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Busquei aqui resumir, o horário já está um pouco extenso. O estudo merece um momento de mais tempo para transcorrermos aí todo o conteúdo dessa desobediência e muito aprendizado para os nossos dias. Muito cuidado nas decisões que devemos tomar. Em todas as coisas, apresentar a Deus para que tudo corra bem. Amém, meus amados irmãos? Obrigado por acompanhar até aqui e paz seja convosco.